Olá, gente boa! Estamos iniciando mais um programa aqui pela Rede Soberania, direto da Casa da Democracia, aqui na Vigília Lula Livre, em Curitiba. É a democracia em rede com mais de 20, são 28 redes, mídias alternativas que estão transmitindo esse debate tão importante que é feito aqui na Casa da Democracia, na Vigília Lula Livre, em Curitiba. E hoje o nosso debate, o nosso tema vai ser muito interessante. Nós temos aqui 4 mulheres, né, que representam diferentes entidades, movimentos, partidos, e nós vamos conversar hoje sobre a mulher e a política. O que é a mulher na política? Nós temos condições de mudar alguma coisa? Né? Como é que é o empoderamento das mulheres na política? Isso é uma coisa fácil de acontecer? Ou nós temos desafios, temos dificuldades para isso? Nós temos aqui a Carol é da Marcha Mundial de Mulheres, né, que vai hoje conversar conosco. Nós temos a Rafaela é do MAB, do Movimentos Atingidos pelas Barragens, né? Ela é lá de Minas Gerais, está aqui na Vigília Lula Livre, vai conversar conosco também. Temos a Júlia é da UBM, da União de Mulheres Brasileiras, né? União Brasileira de Mulheres, isso, confundi, troquei as coisas aí. E também é do PCdoB. Né? A Júlia, inclusive, está aí, né, obrigada aí por você hoje à tarde aí ter aceito aí o convite, estaria aqui conosco a Elza Campos, mas a Elza Campos está mega gripada, né? Tá assim bem danada aí o problema dela. Então, Júlia, obrigada por você ter topado aí de última hora aí vai fazer o debate aqui junto com a gente, né? E temos a professora Josete. A Josete é vereadora aqui em Curitiba pelo Partido dos Trabalhadores, né? Tem o desafio de fazer o enfrentamento na Câmara de Vereadores aqui de Curitiba, que não é fácil, né, Josete? Então a gente vai tocar esse debate aí. E eu, que sou funcionária de escola da Rede Estadual do Paraná, a gente vai contribuir aí um pouco com esse debate com vocês. E aí, já de cara, agradecendo aí a cada um e a cada uma de vocês que está compartilhando aqui esse momento, e compartilhe aí com seus amigos, que é dessa forma que a mídia alternativa funciona. Precisamos aí compartilhar com todos e todas. E já agradecendo aí a técnica da Mídia Ninja, que sempre está aí junto com a gente. Bueno, vamos começar a prosa aí, que o tema é gostoso, o tema é bem importante, né? Me conta aí, como é que é, Carol, a partir da Marcha Mundial de Mulheres, nós fazermos esse debate sobre a importância da mulher na política? Isso é tranquilo? Isso é desafiador? Conta um pouco pra gente. E é uma luta muito complicada,
A gente percebe que, apesar das mulheres terem várias conquistas, o movimento feminista teve várias conquistas, como, por exemplo, o direito ao voto e o direito a se candidatar e participar, né, na política, efetivamente essa participação é muito pequena e a representação de mulheres ainda é muito pequena. No Brasil, por exemplo, a gente tem 53% de mulheres e, historicamente, apenas 10% de mulheres participando objetivamente da política, né? São 513 deputados, mais ou menos. Desses 513, a gente tem apenas, de deputados federais, a gente tem apenas, se eu não me engano, 2 deputadas federais negras e umas 30 e poucas deputadas mulheres. Então, a participação e a representação da mulher ela ainda está muito pequena. Eu vejo assim que um desafio que a gente tem é, de fato, a gente garantir vagas para as mulheres na política, né? Porque você tem, os partidos garantem 30% de mulheres nas candidaturas, mas a gente não tem vagas efetivamente, como a Argentina, por exemplo, que já tem vagas, tem cotas para as mulheres nas vagas objetivamente. Só mais um dado que eu acho interessante de dizer, de 811 vereadores que a gente tem no Brasil todo, apenas 32 vereadoras mulheres. E aí eu acho que a Josete pode falar um pouquinho melhor sobre isso, que é vereadora aqui em Curitiba, ela deve sentir bastante como que é isso na vida prática, né? Isso é de fato um desafio bastante grande, e nós temos aí, né, Josete, um debate hoje, inclusive a nível nacional, acontecendo, de que o recurso destinado, né, dentro dos partidos, que deste recurso, assim como nós temos uma cota de 30% para as mulheres, mas que o recurso também vá para as mulheres, que não basta apenas nós termos mulheres para cumprir cota. Não, elas efetivamente precisam ter a condição de poder participar. Isto é mais um desafio que nós temos hoje, né, Josete? Com certeza. Em todos os partidos, e isso inclui os partidos de esquerda, eu sou do Partido dos Trabalhadores, né, que é um partido que, historicamente, fez o debate das mulheres. Temos, né, dentro das nossas discussões, a defesa do feminismo, né, enfim. Temos uma construção desde o início do partido. Mesmo dessa forma, nós ainda temos muitas dificuldades, né? Porque no momento da divisão do recurso, digamos, sempre as mulheres acabam ficando, entre aspas, com as sobras, né? Então, ainda se priorizam as candidaturas masculinas. E nós temos que lutar para conquistar esses espaços e conquistar o recurso, né? Porque, com certeza, né, uma campanha não se faz só com discurso, com boa vontade. A gente precisa de recursos recursos financeiros para isso, né? Por isso, também, uma das nossas defesas é o financiamento público, que nós acreditamos que é uma forma que diminui muito a desigualdade, né? Daí não só em relação às mulheres, né, e homens, mas de forma geral, né? Porque acredito que a gente tem que mudar muito esses parlamentos, muito a composição dos executivos, e é necessário avançar, né? Então, esse é um dos aspectos. Agora, eu acho que um dado interessante para a gente debater, para entender o porquê dessa minoria de mulheres, né, nos espaços de poder, de forma geral, não só na política, porque a nossa sociedade ela ainda é extremamente machista e ainda há uma divisão sexual do trabalho, né? Apesar da gente ter avançado, ainda cabe à maioria das mulheres as tarefas domésticas, o cuidado, né, com as crianças, com os idosos, com os doentes. Então, isso limita muito a participação das mulheres, né? Enquanto as mulheres estão nessas tarefas, os homens estão militando no partido, nos movimentos, né? Então, acho que esse é um ponto-chave para a gente debater. Maravilha. Nos movimentos, isso também aparece muito, né, Rafaela?
penso que justamente esse empoderamento das mulheres, ele também é um desafio muito grande no movimento como o de vocês, que é o MAB, né, Rafaela? Sim, até porque a partir de que aconteceu esse crime na nossa região, que é de Minas Gerais, que foi o maior crime socioambiental, que é o rompimento da barragem de Fundão, a gente pode observar que a maioria das mulheres que estão na luta, pelo fato delas estarem em casa e os maridos estão trabalhando. Então, a gente vê que as mulheres elas têm participado muito na luta, só que até um certo espaço pelo fato de ter o machismo. Porque, às vezes, muitas mulheres largam o serviço de casa, vão para as lutas, fazer luta, para conquistar os direitos, mas tem o machismo que a gente vê que está em todo o espaço onde a mulher está. Ele é um desafio muito grande, né? E aí a UBM tem feito esse debate também, né? Para além, né, do PCdoB também, né, tem feito esse debate, construindo aí a valorização e o empoderamento das mulheres, né, Júlia? É isso. Então, duas coisas que eu acho muito importantes colocar aqui. A primeira delas é que a UBM ela faz 30 anos esse ano. É uma entidade que surge junto com a redemocratização do Brasil. Então, historicamente, a UBM ela vem lutando pela democracia e pelo direito das mulheres de fazer parte da vida política. E aí nós entendemos política não só como uma política partidária, mas nós entendemos que as mulheres elas precisam estar em todos os espaços de poder. Não só na luta feminista, não só na secretaria de mulheres dentro do partido, mas ocupando posições nas universidades, nos sindicatos. Os sindicatos ainda são um lugar onde os homens comandam muito mais que as mulheres, né, onde o machismo ainda predomina. Então, esse debate é muito importante de ser feito, e a UBM ela vem fazendo isso ao longo de 30 anos. Aí. E quanto ao PCdoB, eu acho interessante colocar que nós temos uma presidente, né, nosso partido ele é presidido por uma mulher, e, proporcionalmente, a nossa bancada feminina é a maior do parlamento, né? Se considerar a quantidade de eleitos, enfim, nós temos muitas mulheres que nos representam, e nós lutamos para que isso continue acontecendo e cada vez mais, né? Para que a gente possa ocupar todos os lugares, todos os espaços de poder e falar para além daquilo que nos diz respeito exatamente, para além do aborto, para além da creche, para além do feminismo. E você tocou na questão do aborto. Nós tivemos uma grande vitória, né, no Uruguai, na Argentina. Nós tivemos uma grande vitória com o direito das mulheres, né, de poderem fazer o aborto seguro, né? E aí eu penso que é uma coisa assim que é bem importante a gente dizer. Quando nós defendemos o direito às mulheres ao aborto, não é o aborto como um anticonceptivo, né? Como a gente usa a pílula, como a gente, né? Não é isto. O aborto apenas para que essas mulheres não morram nas filas e tudo mais, nos abortos clandestinos que vão acontecendo. Isso foi uma grande vitória, né, que as mulheres argentinas tiveram. Oxalá a gente consiga isso aqui. E, claro, né, é justamente com as mulheres nas assembleias legislativas, no Congresso Federal, seja no Legislativo ou no Senado, né, se a gente tiver esse debate aí acontecendo, obviamente, a gente consegue avançar muito mais neste tema aqui. Mas, assim, uma coisa que a gente tem ouvido muito, né, é de que o golpe aconteceu porque a Dilma era uma presidenta mulher. Se fosse um homem, o golpe não aconteceria. Como é que vocês veem isto? Vocês entendem que é isso mesmo? Como é que os partidos e os movimentos de vocês fazem essa análise? É isso mesmo? Ou isso é apenas um exagero da pauta feminista, como muitas vezes a gente vê os companheiros nos dizendo isso nas nossas instâncias de debate? Como é que vocês veem isso? Então,
o PCdoB lançou a pré-candidatura da Manuela Dávila, né, à presidência. Então, a ideia de lançar a Manuela foi justamente por esse contexto do golpe. E, segundo ela mesma coloca, esse golpe ele teve 3 viés, que é antinacional, antidemocrático e misógino. Então, a Manuela ela coloca a sua candidatura, a nossa candidatura do PCdoB, como uma candidatura feminista, né? Uma candidatura feminista num espaço de resistência e de luta pela democracia, depois de um golpe que foi extremamente machista. A gente pode ver que o Temer ele só colocou homens brancos e héteros no seu governo. Então, o PCdoB vem nesse sentido, e a UBM também coaduna com essa ideia de que o golpe ele foi extremamente misógino, assim, em hipótese alguma é exagero do movimento feminista. Ele não foi apenas misógino, né? Ele não foi, mas foi também misógino. O golpe ele veio por uma frente conservadora e com esse caráter, mas o fato de ser uma presidente mulher permitiu que as pessoas comprassem, de certa forma, a incompetência da Dilma, tudo essa construção de que ela não estava sendo capaz de conduzir o país, e esse viés dos argumentos para desconstruir a imagem dela, é um viés extremamente misógino. Então, o golpe não foi só misógino, mas também, né, muito misógino. E eu só queria dizer que eu acho importante a gente pontuar que a participação política das mulheres ela tem uma importância para a vida das mulheres, né? Como você disse, a questão do aborto na Argentina. E eu comecei dizendo que as mulheres na Argentina elas têm reserva de vagas na Câmara. E isso permitiu com que isso facilitou para que elas alcançassem essa aprovação, descriminalização do aborto, né? E isso se relaciona diretamente com a vida das mulheres. A gente quer a garantia da vida das mulheres, que as mulheres possam ter qualidade de vida e não ser criminalizadas, e muito mais as mulheres pobres, porque a gente sabe que as mulheres ricas elas têm condições de fazer o aborto, mas as mulheres pobres são as que morrem, as que, né, são mais criminalizadas e as que mais sofrem com essas questões. Então, a participação política das mulheres, efetivamente, é importante por isso, para melhorar a vida das mulheres. Eu concordo, né, com as minhas companheiras aqui. De fato, né, o golpe ele foi misógino. Não foi só misógino, né? Óbvio que esse golpe ele foi contra um projeto de país, né? Mas ele foi potencializado, né, pela misoginia, porque num país preconceituoso como o nosso, e aí nós podemos citar diversas formas de preconceito, seja de raça, de cor, seja em relação à orientação sexual, seja em relação à classe social, né? Porque o pobre ele também, né, sofre preconceito por ser pobre, né? Mas se a gente comparar, vamos fazer uma comparação simples. O Lula, né, ele também, durante os seus mandatos, ele recebeu muito preconceito, né? Alguns o chamavam de analfabeto, né? Que nordestino, que nunca tinha lido um livro, enfim, a gente ouviu várias dessas coisas. Mas a violência, a crueldade dos ataques que a Dilma sofreu não se compara, né? A forma agressiva, quer dizer, um estádio inteiro xingando a presidente, se fazer adesivos, né, na entrada do combustível, né, com a Dilma, né? Quer dizer, são coisas assim absurdas e que mostram o grau de misoginia que aconteceu. Então, com certeza, né, foi um golpe com muita misoginia, né? É um ódio às mulheres, essa falta, né, de entendimento de que as mulheres têm tanto potencial quanto os homens, né, e que elas podem, sim, elas podem ocupar esses espaços, elas têm competência para ocupar os espaços, para administrar, né, para organizar, e realmente para tomar decisões. Então, as mulheres podem e fazem isso. Mas, obviamente, nós estamos numa sociedade patriarcal, machista, misógina, e que não aceita, né, que as mulheres ocupem esses espaços. Então, eu também concordo com o que as meninas falaram.
E também isso é um golpe e mostrou também a desigualdade de gênero e da postura machista com tendo uma mulher no poder. Então, isso mostra a desigualdade que há por ter uma mulher no poder na presidência, que foi a nossa primeira presidente, uma mulher. Então, isso para eles, como muitos dizem, isso é o fim do mundo, uma mulher está na presidência. Para eles, mulher é só ficar em casa, cuidando de filho, arrumando casa, e não poder estar ocupando um cargo político. Como aconteceu com ela, também pode acontecer com qualquer outra mulher que esteja ocupando um cargo político. E é interessante, né? Eu sou do Sindicato da Educação, onde majoritariamente somos mulheres, né, na educação. E mais ainda como funcionárias de escola, porque as mulheres são aquelas que limpam, que cuidam, que cozinham, que fazem o cuidado, a guarnição dos documentos, que recebem e conversam com os pais e mães. Então, é ainda maior. E aí a gente percebe, inclusive, o quanto esses salários são absolutamente desvalorizados, né? E aí, muitas vezes, os nossos companheiros dizem para nós, puxa vida, mas como é que vocês dizem que o salário é diferente? Eu também sou funcionária de escola e o meu salário é igual ao de vocês, mulheres. E nós dissemos, o problema não é porque você é um homem que está fazendo o trabalho de funcionário de escola, é porque você está fazendo um trabalho que socialmente é um trabalho de mulheres, né? E, obviamente, as mulheres inseridas na política têm justamente essa condição de fazer a alteração de tudo isso também, junto com os nossos homens. Eu acho que isso é algo também que precisa sempre estar muito presente. O nosso debate não é contra os homens, porque o machismo é isso, é dizer que as mulheres não são capazes, que não servem, que são sensíveis demais, né, que não têm a competência para isso, que não sabem enfrentar, né? O feminismo não é contra os homens, é dizer, nós somos tão capazes quanto vocês, queremos estar lado a lado com vocês, e na política nós precisamos fazer esse debate. É mais ou menos por aí que, inclusive, a Manuela está fazendo um debate, a Dilma faz esse debate, que nossas companheiras fazem o debate, seja nos movimentos. E aí, Josete, você deve estar enfrentando um desafio muito grande dentro da Câmara Municipal de Curitiba, né? Que isto é ainda mais duro, porque nós estamos numa cidade que é uma cidade de muita resistência, né? Aqui com a Vigília Lula Livre, mas que ainda tem um preconceito muito enraigado, e aí isso aparece muito, de forma muito dura na Câmara, né, Josete? Certamente. Eu acho que há episódios, né, que a gente acompanha em nível nacional que se repetem nas câmaras municipais, né? Então, o que a Maria do Rosário já sofreu, a Jandira Fegali, enfim, outras mulheres parlamentares, nós sofremos no dia a dia aqui também. Porque existe mesmo, né, este caráter, que é o caráter do domínio sobre o outro, né? E, nesse sentido, para muitos homens, uma mulher que se coloca, que vai para o debate com argumento e com conteúdo, né, isso é inaceitável, né, porque ela sai daquela postura de submissão, né, como a gente diz, né, as meigas, né, dóceis, meigas e do lar, né? Então, esse é o perfil da mulher ideal, né, para os machistas. E quando alguém sai desse padrão, não quer dizer que você não possa ser sensível, que você não possa dar um sorriso, enfim, que você não possa transmitir afeto, né? Mas na leitura deles, a partir do momento que você sobe a tribuna e se coloca de uma forma mais incisiva, mais dura, você está saindo, né, desse padrão, entre aspas, tido como feminino e aceito, né? Então, é um embate diário, né? Então, muitas vezes, quando todos conhecem os parlamentos, sabem como é que funciona, né? Muitas vezes está sendo debatido um projeto, as pessoas estão atendendo celular, estão conversando, estão fora do plenário. Então, o presidente chama a atenção de todos, mas quando é de uma mulher, né, a forma de se dirigir à mulher, ela é muito mais agressiva, ela desqualifica muito mais, né? Então, eu acredito que a gente precisa mudar muito ainda nesse sentido.
E, infelizmente, não basta a gente eleger mulheres. Nós temos que eleger mulheres que debatam a pauta das mulheres, que tragam as pautas feministas para dentro desses espaços. Então, hoje, na Câmara de Curitiba, nós somos em 8 mulheres, até proporcionalmente em relação a outras câmaras, é interessante, né? Um total de 38 cadeiras, 8 mulheres. Então, um percentual um pouco acima, né, do que nós temos nos parlamentos brasileiros. Mas podemos dizer que temos lá 2, né, que pautam o debate das mulheres, pelo menos minimamente em relação à violência contra a mulher, né? Agora, o debate feminista mesmo, né, acredito que só eu faça, né, porque ainda, né, nós precisamos ampliar essa discussão com as nossas companheiras. Eu estava pensando aqui, ouvindo a Josete falar, estava pensando também na dificuldade de levar um mandato feminino, né? Pela divisão sexual do trabalho, pelas relações sociais que são ainda muito marcadas pelo machismo. Então, assim, as candidaturas femininas são muito difíceis, né? Porque algumas têm que cuidar da casa em mais de um mandato, ou se tem filhos, tem que cuidar do filho em mais de um mandato, porque o cuidado dos filhos geralmente está para a mulher, diferente de um homem quando ele é um candidato e pode só se dedicar a uma campanha. Então, o debate feminista ele é muito importante por conta disso, né? Eu repito, que é melhorar a vida das mulheres. Eu estava lembrando também que a lei de feminicídio foi aprovada pela presidenta Dilma. Né, pontuar que as mulheres morrem de violência e que isso é feminicídio, quando uma mulher é morta porque é mulher, isso tem que ser chamado de feminicídio, e foi num mandato, num governo de mulher. Né? Então, a participação política das mulheres é muito importante. Um dos grandes desafios, inclusive, é justamente nas nossas instâncias, seja nos nossos sindicatos, nos nossos movimentos, né, nos partidos, nos espaços que as mulheres militam, de dar essa condição também para as mulheres poderem militar. Né? Por exemplo, nós temos muitos sindicatos que, quando fazem os seus congressos, assembleias, formação, eles já organizam as suas creches, né, os seus espaços aí, né, para poder acolher os filhos, porque as mães, os pais, né, estão ali militando. Me parece que isso também é um grande desafio que nós precisamos dar conta nos nossos espaços, nas nossas instâncias. Né? Às vezes não basta apenas a gente dizer, olha, beleza, a mulherada agora vai largar os filhos em casa. Nós precisamos desconstruir isto. Né? Quando muitas vezes acontece a separação entre um casal e o pai é que fica com a guarda dos filhos, muitas vezes nós mesmos dizemos, mas como é que tu abriu mão dos teus filhos? Né? Isso também muitas vezes acontece, como se os pais não pudessem, né, assumir, inclusive, essa responsabilidade que, socialmente, muitas vezes é das mulheres. Né? Exatamente. Essa questão da maternidade enquanto uma função social, e é uma função social que não é natural, não é um instinto, mas é socialmente construída, né, ao longo de séculos de patriarcado, é um debate muito importante. A própria Manuela leva a filha dela muitas vezes nos comícios, né, nos espaços em que ela frequenta. Quando a filha dela era bebê, ela era deputada, ela amamentava dentro do parlamento. Então, acho que isso dá uma visibilidade, mas a gente tem que pensar que a Manuela ela teve condições disso, né? E aí entram 2 questões muito importantes, que é a questão da maternidade enquanto uma função social, mas também a questão da mulher trabalhadora, que tem que dar conta do filho, da casa, e aí ainda tem que dar conta da questão política, da vida política. Então, assim, a gente tem uma política que ela foi construída por homens para homens, e que, quando a gente tem mulheres lá, em geral, são mulheres burguesas, não é um espaço feito para mulheres trabalhadoras. E aí entra aquele debate que a Josete já falou. Não basta ser mulher, a gente precisa de mulheres que tragam as pautas, que tragam as questões do feminismo. E a UBM ela faz o debate do feminismo emancipacionista interseccional. Então, o debate de classe ele está no centro do nosso debate. Não basta que a gente tenha mulheres, a gente quer que tenham mulheres diversas, mulheres trabalhadoras, mulheres negras, indígenas, que possam, de fato, representar o que é a maior parte da população. Porque a maior parte da população são mulheres, e são mulheres trabalhadoras. Né? Então, acho que isso é muito importante mesmo.
Maravilha, são vários desafios aí que nós temos pela frente, né? Nós estamos indo aí para o nosso encerramento aí do debate. Eu queria que vocês deixassem cada uma mensagem aí de estímulo aí para nossa companheirada que está aí nos assistindo e que vão compartilhar esse vídeo aí. O que é que nós teríamos aí para dizer para eles aí em poucas palavras para virem para a luta junto com as nossas mulheres militantes na política? O que é que vocês têm aí de mensagem para passar para o nosso povo? A mensagem que eu tenho para passar é que nós, mulheres, temos que ocupar todos os espaços de poder, que a gente tem que buscar mesmo a ampliação da democracia, que a democracia nos privilegie de fato, a gente tem que estar nesses espaços, mulheres em geral, e principalmente mulheres negras, porque eu acho... A Júlia comentou da interseccionalidade, né? Então, tudo que a gente comentou impacta todas as mulheres, mas as mulheres negras ainda têm que lidar com a questão do racismo. Então, num país como o nosso, que tem 54% de pessoas negras e representação política quase nenhuma. Então, é importante lembrar isso também. Então, a mensagem que eu tenho para dar é que nós, mulheres de todas as classes, a gente tem que ocupar os espaços de poder para melhorar a nossa própria vida. Legal. A mensagem que eu deixo que não é só porque aconteceu o golpe com a Dilma que eles tiraram ela do poder, mas sim que todas as mulheres elas se animem e vamos para a luta, porque nós mulheres temos que ocupar o espaço e até vou falar uma frase, mas é um grito de guerra que nós do movimento tem, que as mulheres largaram o fogão para poder fazer revolução. Então, nós temos, né, que as mulheres ocupar o espaço delas e a gente ir para a luta, fazer a nossa revolução de ocupar todos os espaços. Bom, o que eu quero dizer é exatamente isso também. Vamos ocupar o poder, vamos ocupar os espaços políticos, partidários ou não, ocupar sindicatos, universidades, associações, movimentos sociais, partidos políticos, e que nas eleições de 2018 nós possamos eleger mais mulheres, mais parlamentares de esquerda, feministas, que de fato nos representem na nossa luta. Bom, as companheiras já falaram tudo, mas é isso aí. Eu acho que nós temos que fazer a mudança no dia a dia também. Eu acho que, às vezes, com detalhes pequenos na casa da gente, nós podemos começar a fazer essa reflexão. Porque, enquanto as mulheres, né, forem responsáveis pelo trabalho doméstico, elas não vão conseguir militar. Né? Então, os nossos irmãos, nossos maridos, nossos filhos, enfim, companheiros, nós temos que dividir, sim, né, as tarefas domésticas com eles. Eles não têm que nos ajudar. Não é uma ajuda, não é um auxílio, né? Eles vivem como nós, né? A reprodução da vida é isso, né? Você tem que lavar, você tem que comer, você tem que né, limpar. Tudo isso faz parte da vida e os homens têm que dividir isso conosco, né? Então, eu acredito que para a gente mudar de fato e ocupar os espaços de poder, nós temos que começar no dia a dia dentro das nossas casas. É aí que começa a revolução, né? Porque o fogão não é só atribuição das mulheres. Os homens também têm que cozinhar, têm que dividir essa tarefa conosco, para que realmente a gente conquiste a igualdade. Como disse, né, a Carol, né, nós queremos ocupar os espaços e queremos uma democracia verdadeira. E democracia verdadeira só existe quando todos aqueles e aquelas que fazem parte da sociedade têm o direito de ocupar todos os espaços. Legal, muito bem. É isso aí, gente. Nós queremos, então, agradecer imensamente a cada um e a cada uma de vocês que esteve conosco neste debate tão importante. Josete, obrigada. Continue firme aí na Câmara Municipal. A gente sabe que você está também pré-candidata aí a deputada federal, né? Tomara aí que a gente consiga dar conta de termos mais uma mulher nos representando naquele parlamento, né? Tão desafiador. Júlia, obrigada mais
mais uma vez, né? Leve muita energia boa lá para a Elza, né? Que ela se recupere logo, né? Nós teríamos aqui também conosco a Regina Cruz, da CUT, né? Né? Nós conseguimos aí garantir paridade dentro da CUT, nos sindicatos cutistas a gente tem feito uma briga bem grande, mas a Regina também, infelizmente, não pôde estar aí com a gente. Temos aí, então, também a Carol, né? Obrigada por você ter vindo, Carol, né? Pela Marcha Mundial de Mulheres. A gente sabe que esse é um debate mundial, né? Que a Marcha Mundial tem feito, né? Há um bom tempo e a gente precisa, sim, seguir todos esses caminhos. Nossa querida Rafaela, obrigada, Rafaela, por você ter vindo, né? Leve boas energias aqui do povo paranaense, do nosso povo aí, para a nossa turma lá de Minas Gerais, né? Do movimento dos atingidos pelas barragens. Vocês lá têm grandes desafios pela frente, né? Que bom. Gente bonita, nós queremos continuar peleando, nós mulheres, do lado de cada um de vocês, companheiros, né? É assim que a gente precisa fazer, no dia a dia e nos espaços de poder. Porque só assim nós vamos construir uma sociedade de fato democrática e representativa. Ok? Fica aí o desafio e o convite a todos e todas vocês. Um beijo no coração e nos vemos na semana que vem.